Oi, galerinha do terceiro ano, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma revisão do componente curricular de língua portuguesa. Sou eu, a professora Jocelma, e a gente vai iniciar essa aula com muita animação. O nosso primeiro conteúdo do componente curricular da língua portuguesa foi relembrar sobre o acento agudo e o acento circunflexo. E aqui a gente vai fazer uma revisão, sobre o conceito do acento agudo e o acento circunflexo. Usamos o acento agudo nas vogais que representam a sílaba tônica, ou seja, com som aberto, e usamos o acento circunflexo nas vogais que representam a sílaba tônica com som fechado. Veja o exemplo. Nós temos aí a mesma palavra, com a mesma escrita. O que vai mudar é o som, porque uma vez acentuadas, as palavras terão acento e significado diferente. Vovó, com acento agudo, o som fica aberto. E vovô, acentuado com o acento circunflexo, fica com som fechado. E também falamos sobre o substantivo. Você lembra o que é substantivo? Substantivo é a palavra que dá nome a pessoas, animais, lugares, objetos. E os substantivos próprios são sempre escritos com letra inicial maiúscula. Mas por quê? Porque o substantivo próprio nomeia um só animal, uma só pessoa, um só lugar. Veja aí o exemplo. O nome do garoto chama-se Theo. Então, é um substantivo próprio, porque está nomeando uma só pessoa. O nome do cachorro é Luke. Também é um substantivo próprio, porque está caracterizando um só animal. E essa cidade é Recife, que também inicia-se a palavra com letra maiúscula, porque eu estou indicando uma só cidade. Já os substantivos comuns, eles são escritos com letra minúscula. Por quê? Porque o substantivo comum nomeia de modo geral animais, pessoas, lugares, objetos. E assim, seguindo os conteúdos que foram estudados, a gente também aprendeu o que é ordem alfabética. E para facilitar em colocar as palavras em ordem alfabética, existem 3 passos muito simples, que o primeiro passo é seguir o alfabeto, o segundo passo é observar a primeira letra de cada palavra e o terceiro passo, e o mais importante, é organizar as palavras seguindo a ordem do alfabeto. Na língua portuguesa, o gênero do substantivo são classificados em masculino e feminino. Para passar um nome masculino para o feminino, geralmente troca-se o O por A. Olha o exemplo. O rato, representando o gênero masculino, e a rata, representando o gênero feminino. Observe esse outro exemplo para fixar o conteúdo sobre os gêneros do substantivo quanto à sua classificação em feminino e masculino. Então, antes dos substantivos masculinos, usamos o, os, e uns. E antes dos substantivos femininos, usamos a, as, uma e umas. Então, vamos ler juntas e juntos os exemplos. O menino, do gênero masculino, a menina, do gênero feminino. Os carrinhos, do gênero masculino, as bonecas, do gênero feminino. Um lápis,
no masculino, uma maçã no feminino. Uns copos no masculino, umas cadeiras no feminino. Que fácil, né? E para indicar a variação de tamanho, os substantivos apresentam os graus em aumentativo e diminutivo. Vamos fazer essa leitura. 2 ovinhos passa o dia guardando o ninho. O passarinho, quanto carinho! Então, o ovo, tamanho normal, a forma normal. Ovinho, quando queremos classificar esse substantivo no grau diminutivo. Então, ovinho é o tamanho pequeno e o grau é diminutivo. Ovão é um tamanho grande e assim classificamos ovão no grau aumentativo. E o tio? O tio é um sinal gráfico usado sobre as vogais A e O. Tio é um sinal gráfico usado sobre as vogais A e O que indicam som nasal, isto é, um som pela boca e pelo nariz. Olha o exemplo: coração, corações. E também estudamos os sinais de pontuação. Estudamos o ponto final, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. O ponto final indica que uma ideia terminou. Podemos dar um exemplo assim: vou estudar para as avaliações. Pronto, terminou a ideia. Então, no final dessa frase, vamos colocar o ponto final. Já o ponto de interrogação é usado em perguntas. Então, esse ponto sempre aparece para fazer perguntas. Por exemplo, o que você quer saber sobre o conteúdo de língua portuguesa? Então, no final dessa frase, nós vamos colocar o ponto de interrogação. E o ponto de exclamação é usado para indicar espanto, surpresa, admiração, alegria, dor. Por exemplo, como me sinto importante. Então, essa frase dá uma ideia de admiração, de alegria. E assim, no final dessa frase, vamos colocar o ponto de exclamação. Também aprendemos que, de acordo com as regras da língua portuguesa, sempre usamos M antes de P e B e N antes de todas as outras consoantes. Então, essa regra você não vai esquecer. Com certeza você vai acertar nas suas questões, não é? O substantivo, ele varia em número, que é singular e plural. Um peixinho, uma minhoca. Estou me referindo a um só elemento. Então, se existe um só elemento, o substantivo está no singular. E o singular indica um só ser, um só elemento, uma só coisa. Agora, quando eu falo 2 peixinhos, 2 minhocas, estou me referindo a mais de um elemento. E se existe mais de um elemento, os substantivos estão no plural. E o plural indica mais de um ser, mais de um elemento, mais de uma coisa. O plural, em regra geral, acrescenta-se um S no final da palavra. Olha o exemplo: dia no singular, no plural, dias. Apenas acrescentei o S. Noite no singular, noites no plural. Aula no singular, aulas no plural. Caderno no singular, cadernos no plural. Régua, singular, réguas, plural.
Uma outra regra é que se no singular a palavra termina em ão, no plural o ão passa a ãos, ou ães, ou ões. Vamos observar. Mão no singular, no plural, mãos. Então, acrescentei ãos. Cão no singular, cães no plural. Avião no singular e no plural, aviões. Observe as palavras em destaque que você vai observar a diferença que transforma a palavra do singular para o plural. Outra regra também muito básica é que se no singular a palavra termina em M, no plural o M passa a NS. Exemplo, patim no singular, patins no plural. E aqui a gente termina a nossa revisão. Bons estudos para vocês, muitos beijos e uma excelente avaliação. A gente se encontra em breve.